Pai do Senhor, feliz por estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Ezequiel 37, fica aí no Velho Testamento, fala um texto muito bonito, um texto que nos dá esperança, amém? Ezequiel 37, vamos ler alguns versículos. Então, peço aos irmãos muita atenção para a gente entender o que foi que aconteceu aqui em Ezequiel 37, na visão desse profeta. Do versículo 1 em diante, Ezequiel 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Esse Deus é um Deus de poder, é um Deus de maravilha, é um Deus de unção. E aqui nesse capítulo 37, Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele numa visão a um vale. E ali naquele vale, ele olha, e aquele vale é um vale de ossos secos. Aonde ele olha, só há ossos secos. E então Deus faz uma pergunta ao profeta e diz: Por um acaso poderão reviver esses ossos? E ele então responde: Senhor Deus, tu o sabes. E aí Deus diz a ele: olha, profetiza a esses ossos. Profetiza a palavra. E ele então começa a profetizar ali naquele vale. E de repente ele ouve um barulho. E quando ele ouve aquele barulho, e quando ele olha, ele diz que ali tem osso se juntando ao seu osso, depois vem tendões, carne, pele, mas não havia nele ainda o Espírito. E aí Deus dá outra ordem ao profeta e diz: profetiza o Espírito. E ele profetiza o Espírito sobre aquele vale de ossos secos. E ele diz que quando ele profetiza, aquele vale de ossos secos se levanta num numeroso exército.
E esse Deus é o nosso Deus, que transforma um vale de ossos secos num exército poderoso. O povo de Israel estava vivendo longe da presença de Deus, desiludido, sem esperança, como diz a palavra. Sentiam-se derrotados, sentiam-se humilhados, desprezados, estavam de todo exterminados e sem esperança. Mas, nesta visão, Deus tinha uma palavra para o profeta. E Deus tem uma palavra para você também. Porque muitos têm vivido um vale de osso seco. Essa realidade tem sido a realidade de muitas pessoas, talvez aqui presente. Tem vivido um vale de ossos secos. Mas Deus também tem uma palavra para você esta noite. O que vemos é que o Senhor, sabemos que Ele nos leva a alguns lugares. Ele nos leva a jardins, Ele nos leva a pomares, e a Bíblia diz que Ele nos leva a pastos verdejantes. Mas Deus levou o profeta a um vale, e o Senhor também nos leva a vales. E talvez você esteja passando por um vale, e Ele nos leva aos vales, e lá Ele fala conosco, como falou com o profeta. E lá Ele muda as nossas vidas, como mudou a vida de Jacó. Lá vemos Deus face a face. No vale o Senhor fala conosco. E o profeta então olha para aquele vale, e o que ele está vendo ali? Um vale de ossos secos, cheiro de morte, lugar triste, lembranças tristes, lembranças de famílias destruídas, pais sem filhos, filhos sem pais, esposa sem marido, marido sem esposa, cheiro de morte. Era isso que ele via naquele vale. E era muito grande aquele vale. E os ossos não estavam apenas secos, mas diz que estavam sequíssimos sobre a superfície daquele vale. Ele via isso. Eu pergunto, o que você tem visto em sua vida hoje? O que você tem visto? Como está a sua vida hoje? O que seus olhos naturais têm visto? Muitos têm vivido um vale de ossos secos. O que vem à sua memória são apenas lembranças tristes. Uma vida de sequidão. Uma vida de ossos secos, esqueletos. Muitos têm vivido assim. No casamento, está como um vale de ossos secos. A instituição existe, a certidão de casamento existe, mas o casamento está como um vale de ossos secos. Não tem cheiro de vida, não tem mais amor. Tem a forma de um casamento, mas não tem o conteúdo, não tem a essência de um casamento. Só há sequidão, um casamento de fachada, apenas esqueleto. Talvez você seja uma mulher que diga, olha, o meu marido morreu há 5 anos. Morreu porque você não sabe o que é ter um casamento de paz há 5 anos. Olha, meu filho morreu para mim há 5 anos, porque talvez seu filho saiu, está no mundo, foi para as drogas, está na bandidagem. Muitos têm vivido um vale de ossos secos. A vida financeira está como um vale. A moral da pessoa muitas das vezes está desgastada, desacreditado. Talvez você esteja vivendo assim, desacreditado perante a si mesmo, perante a sociedade, perante a sua família. Sua vida só há sequidão. Perdeu a esperança. Talvez tenha sido isso que você esteja vendo em sua vida. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus tem uma outra visão sobre as nossas vidas, sobre o nosso caráter. E a visão que Ele tem não é de uma pessoa caída e destruída, mas é a visão de alguém que se levanta no poder dEle e tudo é restaurado. É essa visão que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você esteja enxergando as coisas com seus olhos naturais. Passe a enxergar pela ótica de Deus esta noite. Não veja apenas um vale de ossos secos, mas veja um exército poderoso. E ele olhando para aquele vale, andando ao redor dele, Deus pergunta,
Por um acaso poderão reviver estes ossos? Para o homem natural, a resposta é sempre não. Não tem jeito, não tem como. Mas como? De onde? Como vai se dar? Como vai acontecer? Para o homem natural, a resposta sempre é não. Não consigo mudar. Não consigo abandonar o pecado. Olha, o amanhã não será diferente. Todos os dias tem levantado e tem dito, a minha vida vai ser do jeito que foi ontem e sempre foi. Não tenho ninguém para jogar-me no tanque. Pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. A resposta do homem natural é sempre não. Mas para Deus, a resposta é sempre sim. Sempre sim. E o que Deus tem para as nossas vidas é uma vida diferente. O que o Senhor tem para nós é para que possamos vencer o pecado. Há esperança para você. O mundo tem um ditado que diz, olha, a esperança é a última que morre. Só que o povo que crê em Jesus diz, a minha esperança nunca morre, porque a minha esperança é Jesus. E Ele não morre, Ele vive e reina para sempre. As pessoas olham talvez para a sua vida e diz, está tudo morto, está tudo destruído, olha, sua vida está acabada. O que fazer com ossos secos? Enterrá-los. Esquece o seu marido, esquece seu casamento, esquece seus filhos, esquece seus sonhos de uma faculdade, esquece tudo, enterra, deixa para lá, deixa passar. As pessoas dizem isso. Não há mais como mudar, dizem as pessoas. Só que Deus, Ele diz, esses ossos viverão. Amém? Você crê nesse Deus? E quando Ele faz a pergunta ao profeta, Ele está estimulando o profeta a crer. Porque ele anda ao redor do vale e ele vê ossos secos e depois ele diz, não, está sequíssimos. Por um acaso poderão reviver esses ossos? Por um acaso eles terão vida novamente? Ele faz essa pergunta para que possamos crer no Deus do impossível. E ele diz, olha, profeta, profetiza sobre os ossos, profetiza sobre o vale. E ele diz para profetizar o quê? A palavra de Deus. Porque há uma grande diferença entre a sua palavra e a palavra de Deus. A nossa palavra, ela não funciona, mas sobre a palavra de Deus, ela é poderosa. Então profetiza a palavra, mesmo que esteja tudo acabado. A Bíblia diz que mesmo que a árvore tenha sido cortada, arrancada a sua raiz, lançada ao chão, a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. E assim Deus fará para a sua vida. Profetize a palavra sobre aquilo que está morto. Não repita o que o mundo diz, que não tem jeito, que padeceu sua esperança, mas anuncie a palavra do Senhor. Romanos 4,17, na segunda parte do versículo diz, o Deus dá vida aos mortos e chama a existências as coisas que não existem, como se elas já existissem. Se não tem, Deus fabrica para você. Quando os discípulos haviam pescado a noite toda, nada tinha pego. Pescadores experientes. E aí Jesus aparece e falam para eles ir pescar de novo. Poxa, Jesus nem era pescador, era carpinteiro. O que ele entendia de pesca? Aí eles, tudo bem, já, mas pescamos a noite toda e nada pegamos. E aí eles dizem, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E sobre a palavra do Senhor esta noite, lance as suas redes. Sobre a palavra do Senhor esta noite, na sua vida, naquilo que está destruído, naquilo que para você não tem solução, naquilo que para você não tem esperança. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E ele diz, profetiza a palavra. Mas, querido, como profetizar a palavra de Deus se eu não conheço? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra, declare a palavra. Para cada momento da sua vida existe uma palavra de Deus para mudar a história. Mas você precisa profetizar a palavra, por isso você precisa conhecê-la. Profetize a palavra. E ele então
no versículo 7 diz: enquanto eu profetizava. Porque até então, enquanto ele não tinha profetizado, nada aconteceu. A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas enquanto a palavra de Deus não foi dita, nada aconteceu. Então é preciso que você lance a palavra, profetize a palavra. Marcos 5:27 conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E há muito tempo ela vinha padecendo daquele mal. E o versículo, a parte 2 do versículo diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Porque dizia, você tem que falar. Sua fé diz isso, como a dessa mulher. Ela dizia para si, ela dizia o tempo todo: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. Seus lábios têm dito isso. Isso foi o que aconteceu, isso tem acontecido na sua vida. Ela foi curada, porque dizia o que você tem dito. Amém? E ele profetizou, e diz que veio os tendões, carne, pele, mas não havia neles o Espírito. E sabe, do que adianta um corpo sem Espírito? Do que adianta uma casa tão bonita, tão bela, tão adornada, se ali não há paz, se ali não há união, se só há guerra entre as pessoas que ali vivem? Do que adianta um emprego bom, muito dinheiro, se a pessoa vive um vazio? O que adianta frequentar a igreja, mas ser um mero religioso? Não ter vida no Espírito, não ter o Espírito Santo, ser vazio do Espírito Santo. Do que adianta? E aí, Deus dá uma outra ordem a este profeta. E ele diz: profetiza o Espírito, para que eles vivam. E ele diz: olha, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E ele profetizou isso. E do mesmo instante, quando ele profetizou, entrou neles o Espírito. E aqueles ossos secos se levantou como um grande, poderoso e numeroso exército. Profetiza o Espírito na sua vida. Profetiza o Espírito na sua família. Profetiza o Espírito naquilo que você diz que está morto, que está acabado. Profetiza o Espírito. Espírito de vida, espírito de paz e alegria passará a reinar na sua vida a partir do momento que você disser: vem Espírito Santo e sopra sobre mim, sopra sobre a minha família, sopra sobre os meus sonhos. Profetiza esta noite, chame o Espírito Santo para a sua vida. E no versículo 13 ele diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor, Ele deseja que nós o conhecemos. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a cada um de nós, mesmo no meio das circunstâncias. Ele quer se revelar a nós como um Pai, como um Deus poderoso, como um Jesus que não está morto, mas que ressuscitou, que deixou a cruz vazia e veio aqui para nos resgatar do pecado, para vencer todo o mal em nosso lugar. Ele quer se revelar a você no meio das circunstâncias. Deus quer se revelar a você porque Ele quer tirar você dessa sepultura que você tem vivido, deste momento de angústia e tristeza. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias. E aí, Marta chegou até ele e falou: Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus chega de frente do túmulo de Lázaro e diz: tirem a pedra. Tiraram a pedra. E aí ele diz: Lázaro, venha para fora. E quando ele diz isso, ele não chama um Lázaro doente, ele não chama um Lázaro inchado, mas ele chama um Lázaro restaurado.
Ele não mandou uma maca para buscar Lázaro. Ele veio andando, porque havia nele vida, porque ele havia restituído a saúde. Lázaro, venha para fora. E o Senhor diz para você esta noite, a porta da sepultura está aberta, porque Ele abriu a porta da sepultura. E Ele te chama para fora esta noite. Saia da sua vida de pecado. Muitos têm vivido uma vida de pecado, morte espiritual. Mas o Senhor abriu a porta da sepultura. E esta noite Ele chama por você. Saia da sepultura. Ele chama o seu nome esta noite. Amém? Venha para fora, Lázaro. Venha para fora. Deus está te chamando. Este vale te conduzirá a Cristo. Talvez você esteja passando por um vale muito grande. Mas eu quero lhe dizer que este vale te conduzirá a Cristo se você permanecer fiel no Senhor. E no versículo 14 diz: porei em vós o meu espírito e vivereis. Precisamos do Espírito Santo habitando em nós. Isaías fala que quando o Espírito Santo se ausenta da pessoa, aquela terra que era frutífera torna-se em sequidão. Chama o Espírito Santo para a sua vida, você precisa dele habitando em você. A verdadeira vida começa quando o Espírito Santo enche os nossos corações. Você deseja ter vida? Você deseja receber o sopro de vida esta noite? Receba o sopro do Espírito Santo em sua vida. Nós vamos orar esta noite. E se você está passando por um momento difícil, um vale, faça como profeta, profetize a palavra. Profetize dizendo: eu creio, eu sou o Senhor que te sara. Profetiza sobre o seu vale. E creia e profetize a palavra: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. O Senhor diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Não é se passares, nós iríamos passar, mas Ele estaria conosco e Ele está conosco. Ele diz: eu não fui, eu não serei, mas eu sou a ressurreição e a vida. E esse Deus está conosco. Convido você a ficar de pé neste momento. Coloque a mão no seu coração e vamos pedir para que o Espírito Santo, que já está neste lugar, sopre sobre este lugar, amém? Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Chame o Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, ponha palavras na minha boca agora, para eu profetizar sobre o meu vale. Deus é Deus de montanhas, mas Deus também é Deus de vales. Quando estiver lá no alto, Deus está contigo, mas quando passares pelo vale, também Deus está contigo. Profetize nesta noite, chame o Espírito Santo, eu profetizo sobre o meu vale. A palavra de Deus esta noite. Sopra, Espírito de Deus, sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada um deste vale, sobre cada um desses ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor esta noite. Profetiza sobre aquilo que está para você destruído, para você acabado. Profetiza esta noite, porque o Deus da ressurreição está aqui neste lugar.